Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Elaine Vital, hoje, né, representando aqui o Pode Empreender Elipa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossas profissões, nossos projetos, o que a gente tem feito aqui dentro do território. Então, hoje as hosters, né, do Pode Empreender vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, já passo para a Kátia, para ela se apresentar bem rapidinho, porque tem que deixar para o decorrer, né, para a gente conhecer mais. Olá a todos, eu sou Kátia Santana, eu tenho um estúdio de beleza aqui no Heliópolis, ministro aulas e também participo aqui como mediadora do Pode Empreender. Olha, você vê, então hoje sim, a gente vai falar um pouquinho mais da gente. Mas de que forma? Eu quero conhecer mais a Kátia, então eu vou perguntar hoje, vou ser a hoster da Kátia. E a Kátia será a hoster da Elaine. Então, eu quero já iniciar, assim, já começar. Eu sei que você tem um salão de beleza, né, Kátia? Eu quero depois você fala um pouquinho, mas eu queria saber como nasceu, né? Como você teve esse imprint, né, com a beleza. Gente, é que eu gostava do Crepúsculo. Então, como que você teve esse imprint aí com a beleza? Como nasceu o salão? Como nasceu a ideia, né, de iniciar? Meu sonho de criança não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu queria ser professora. Assim, não tem nada a ver em partes, né? Isso. Eu queria ser professora. Eu me formei em administração, então como é que eu vim parar na área da beleza? Que não tem nada a ver. Eu me formei em administração, trabalhei 12 anos na área, já estava assim, saturada. Pedi as contas para descansar um pouco e em seguida a Fernanda ficou doente, minha filha. E com a Fernanda no hospital, eu vi que eu ia precisar de, assim, naquele momento eu não pensava em trabalhar, mas eu sabia que em algum momento, quando eu voltasse a trabalhar, eu ia precisar de alguma coisa que me desse flexibilidade para eu poder dar atenção para a saúde dela. E foi isso que aconteceu. Fiquei primeiro só, assim, totalmente dedicada a cuidar dela. E depois foi acontecendo algumas coisas que foi me despertando. Teve um dia, eu já estava 2 meses no hospital, acabada. E eu falei, Fê, vou em casa tomar um banho, que o hospital era aqui perto de casa. Vou em casa tomar um banho, fazia isso todo dia. Vim em casa, tomava banho e voltava pro hospital. Aí ela falou assim, mãe, passa um batonzinho. Aí eu Ela já deu a falei, dica, né? é. Aí eu fiquei meio assim, né? Aí ela, faz tempo que você não usa nada. Quando eu me olhei no espelho, eu falei, o que que aconteceu comigo? Isso só tinha 2 meses. Imagina, eu passei os últimos 8 anos nisso, né? E ali começou a me despertar, né? O quanto era importante eu cuidar de mim, eu estar bem para poder cuidar do outro. Sim. Mas até então foi só um se liga ali e eu segui, né? Depois nos corredores da hemodiálise eu via outras mães numa situação igual ou até pior do que eu, assim, de dedicar totalmente para o filho e Sim. se deixar de lado. Então, um dia eu levei o meu estojo de maquiagem e maquiei algumas, a gente fez aquela transformação, mas até então eu não via nada disso como um negócio, como ganhar dinheiro com isso. Mas com o tempo eu comecei a revender cosméticos para aprender a maquiar, porque eu queria aprender a me maquiar e não tinha dinheiro para pagar o curso. E aí eu fui entrando na área da beleza e depois eu fiz os outros cursos para então montar o meu estúdio. Mas assim, o meu despertar ele veio despertando com o tempo para esse propósito mesmo de elevar a autoestima, mas não só do externo, sabe? O meu trabalho hoje eu vejo bem terapêutico até. Sim. É do trazer de dentro para fora. E às vezes a gente traz de dentro para fora, primeiro mexendo fora, Fora. para então buscar lá dentro. É porque eu acho que é super importante. Eu também eu vejo, às vezes assim, eu me olho, falo, ai, hoje eu não tô muito legal. E aí, se você não tá muito legal por dentro, e aí você olha fora e também vê que tá assim, uma porcaria, você acaba mergulhando num mar, né, de desânimo. Então, eu acho que é super importante realmente a gente estar bem por fora. Né? Eu não vou falar que é o essencial, é só ele, né? É um conjunto. E nesse Isso. conjunto, ele é super importante também, né? Como estar dentro, né? Como estar fora também. Porque a gente se sente melhor, né? Eu vejo falar, ai, que nem agora, eu vim pra cá, eu falei, ai, deixa eu passar retocar um brilhinho aqui. A gente se sente melhor com um brilhinho, com uma maquiagem. Não precisa ser aquilo também, às vezes a gente acha que
Ah, eu não vou fazer porque eu não sei, não vou nem começar. Mas às vezes você passar um batonzinho, tentar de alguma forma passar uma sombrinha, já dá uma diferença enorme, né? E eu falo que hoje eu não vivo mais assim, sem fazer a sobrancelha, não consigo. Agora sim, eu viciei nos cílios, né? Não sei por quê, Tem culpa. né? Não sei por quê, eu viciei nos cílios. Eu tinha assim um medo enorme de fazer no início. Por causa de uma experiência De ruim. uma experiência ruim, muito ruim, terrível. Eu posso falar que é terrível, porque até o meu marido e o meu filho hoje, eles têm um trauma quando eu vou falar de pocilhos. Ai, cuidado, viu? Toma cuidado. Então a gente percebe que essas, acho que é um pontapé inicial para a gente cuidar de dentro, Eu né? tinha para mim mesma uma barreira muito grande para entrar na área da beleza, por quê? Eu me formei para administração. E aí, quando você começa a vender batom, você ouve dos seus familiares assim: você fez 4 anos de faculdade para Para vender vender batom. batom. Então, a primeira barreira que eu tive que quebrar foi em mim mesma. Porque eu, até de certa forma, enxergava aquilo como futilidade, como se beleza fosse uma futilidade. Supérfluo. E hoje eu percebo que em qualquer parte da beleza, né, que as pessoas atuam, a gente tem um impacto muito grande no físico, de você se olhar, no mental, que é o quando você se olha bem, o quanto isso impacta lá dentro, e no social, porque a gente se sente melhor, a gente se comunica melhor, a gente se relaciona melhor. Se relaciona melhor. A gente começa. Eu percebo, a gente sempre fala, né, que quando a gente tem as nossas reuniões de empreendedoras, a gente percebe que quando uma empreendedora está bem com ela trata os outros melhor, ela consegue fechar os melhores negócios, ela consegue fazer um network legal. Então, assim, consegue vender Sim. mais, porque vai ter um atendimento diferenciado. Então, o quanto é importante esse estar bem, né? E eu acho que é o estar bem de todos os modos, né? Fora e dentro. Eu também sempre tive muito preconceito, assim, de achar que a gente mostrando um externo bonito seria uma coisa muito fútil ou que não estaria mostrando a nossa realidade, sabe? Então, eu também já fui muito desleixada, né? Com maquiagem, porque eu pensava muito assim. Não Mas, pode se arrumar muito, não pode se arrumar muito. Para senão tá quê? querendo se aparecer. É. Você quer se aparecer, você quer mostrar uma coisa que não é. Então, assim, e eu, durante, né, um período, eu percebi o quanto fazia diferença. Quando eu estava maquiada, não precisa ser aquela maquiagem que você vai lá fazer. Mas quando você faz a sua própria maquiagem em casa, que você vê que, nossa, que ficou legal, ficou gostoso. Aí, como eu me mostro para as pessoas, você fica muito mais à vontade Sim, de chegar num lugar, de conversar com outra pessoa. Então, essa autoestima, né, que a maquiagem te dá, ela é muito importante, porque é daí que você vai buscar também o interno. Fala assim, isso. olha, eu tô aqui, eu tô linda, nossa, não tá legal algumas coisas, eu preciso realmente mudar, porque você tem forças, né? Você vai ter a energia de querer fazer essa mudança porque você tá vendo uma coisa legal ali. Então, assim, eu acho que são várias barreiras a ser quebradas, né? Quando se fala em beleza, em maquiagem, principalmente para mulher. Sim. E é interessante falar nisso porque, assim, estudando sobre a história da maquiagem, você percebe que lá no início, maquiagem não era para mulher. Quem usava maquiagem era homem. Por quê? Quando eles iam para a guerra, os Ah, tribais, né? Os os egípcios, símbolos, né? Você não viu que fazia isso. aquilo? Era para os egípcios tinha a questão da proteção do sol e tudo mais. E se você for ver lá né, nos tribais, o quanto aquilo era representatividade para eles, o quanto aquilo significava quem ele era, de que lado que ele estava. E até trazendo para o hoje, né? O quanto a gente, quando a gente coloca uma maquiagem, é como se a gente vestisse mesmo uma máscara que tá pronta para guerra, tá pronta para tudo. É. É como vestir uma roupa, né? Quando a gente se veste bem, a gente se sente super realmente empoderada para, né, tá ali no meio do nosso social, da sociedade. E eu acho que a maquiagem é a mesma coisa, é como se vestisse uma roupa. É essa roupa que me cabe, é essa roupa que fica legal, é essa roupa que eu gosto, né?
que é a gente sempre, eu sempre escolho muito os meus cílios, né? Ah, eu sou a chata, coitada da Kátia. Eu quero uns cílios que não seja muito grande, mas também que não seja pequeno, que não seja muito cheio, mas também que não seja assim. Mas isso não tem problema, porque a gente faz sob medida. Ai, tá vendo? Que legal, que bacana, Elaine, Kátia. em que momento, hoje eu vejo você uma mulher muito empoderada e à frente de vários projetos. Em que momento, ou sempre, você se viu dessa forma? Em que momento você descobriu essa Elaine empoderada que está mesmo à frente? Porque às vezes a gente vai tomando a frente das coisas e nem se dá conta. Quando você olha, você está responsável, está como referência de um monte de coisa e não sabe nem onde começou. Eu vou falar a verdade que eu vou até pensar, mas assim, eu percebo que eu tive uma grande mudança quando eu comecei a atuar com a cultura. Então, eu acho que foi um divisor de água para mim, porque eu também vim de um trabalho convencional, de 18 anos, né? Trabalhando na área comercial, formada em comunicação social e atuando no comercial. Então, assim, eu sempre foi com essa metodologia, né, de CLT. Então, durante a vida inteira foi assim. Quando eu entro, por alguns fatores, eu não quis mais, né, fazer parte, né, desse formato CLT. E aí eu saio e me vejo assim, falar, ah, vou descansar. A gente acha que vai Nem descansar, né? imagino o que está por vir. Não, vou descansar. Nesse descansar, eu consegui, vou fazer um bico. Então, fui fazer um bico numa CIA de teatro, a CIA de Teatro Heliópolis. Então, eu comecei a fazer um bico lá. E assim, eu acho que respirar aquilo, respirar as pessoas que estavam em volta, né, daquele movimento, me fez assim uma explosão enorme na mente, sabe? Então eu percebi que assim, a gente, quem tá por trás, quem só assiste a peça de teatro, a gente achava assim, ai, a pessoa viu ali, ensaiou uns textos e foi. Mas assim, eu vi a riqueza da pesquisa, sabe? Vivenciar essa riqueza da pesquisa para se fazer uma peça, meu, é assim, é extraordinário. E o quanto isso nos faz aprender imensamente. Então foi isso, eu participei do processo criativo deles. Então, eles fazem a pesquisa para formar o roteiro da peça. Nessa pesquisa, a gente conversa com diversos profissionais. Então, a peça era Injustiça. Então, é uma coisa que a gente, né, conhece muito bem, está Na pele, muito né? próximo, né, da gente. E aí, essa peça falava sobre justiça e teve diversos profissionais que vieram falar sobre essa injustiça no Brasil. E a maioria dos profissionais eram sociólogos, filósofos. Então, assim, eu comecei a perceber a raiz das coisas, sabe? E aí isso me deixou muito mais, como eu posso, eu fiquei mais leve, porque a gente começa a se culpar de um monte de coisas e das coisas que vão acontecendo, e ali eu percebi que existe, né, já um projeto para a sociedade e que eu estou nesse projeto. É uma força muito maior que você tá dentro, mas não conhece. É, então eu acho que o meu divisor foi aí. Eu sempre fiz trabalho social dentro do Heliópolis, mas era aquele trabalho social quando dava, porque quando a gente é CLT, né, Sim, toma a maior parte do nosso tempo. Então eu fazia quando eu dava. Então quando eu comecei realmente a me dedicar a isso, foi que eu consegui ver assim esse mar enorme que existia e eu consegui entender. Eu acho que é isso, é entender as coisas. E aí você quer que todo mundo entenda isso também. Então, eu acho que foi esse o despertar, é querer que as pessoas também entendam essa situação, entendam essa situação de sociedade, porque até então eu achava, ah, eu moro na favela porque os meus pais quiseram assim. E aí a gente entende que não é assim, o negócio é bem mais amplo, mais atrás. Então, eu queria que as pessoas também entendessem e não e se culpassem menos,
sabe? Das coisas que acontecem. E aí, nesse desejo, fala assim, ó, o que que vai? Ah, tudo que vim que é para Heliópolis, vamos fazer. SIA de teatro Heliópolis, vamos fazer. Editora gráfica Heliópolis, vamos fazer. Islando Eli, vamos fazer. Então, eu queria trazer esse conhecimento, como eu tive, que todo mundo do Heliópolis também pudesse ter essa oportunidade. Porque eu percebi que me deu uma criticidade. Entender, estudar e compreender. E é um estudar muito gostoso, gente. Assim, as pesquisas eram uns bate-papos, então eram uns bate-papos muito gostoso, assim, de realmente você entender a pessoa e você ter dúvidas e ali perguntar, e aquela dúvida sua é uma dúvida que não é, faz parte, não é um erro. Ai, mas não saber isso? Não, não sei. Então, para mim, eu acho que o divisor de água foi quando realmente eu comecei, né, a introduzir a minha carreira na cultura. Você falando aqui, eu já desde o começo com essa ideia de que tanto eu quanto você, a gente entrou no que a gente está hoje, depois de falar, não, vou dar uma pausa. É, E na verdade, às vezes era a vida dando aquela pausa na gente pra, ó, a partir de agora, reinicia. é Não isso é que vai mesmo. esquecer tudo que ficou, tudo que viveu até ali, mas a partir de agora é uma outra história, é Isso. uma outra pegada. Até porque, assim, essas vivências que a gente teve no CLT, eu vou falar a verdade, para mim, dentro da editora, foi muito importante. Eu ser a parte comercial, mas que também tinha essa parte cultural. Então, dentro da editora foi muito importante isso, porque a gente precisava ter um modelo de negócio, né, que seja um modelo legal, que privilegiasse os escritores, mas que também não deixasse de ser humano, né? Senão a gente ia acabar sendo mais uma editora dentro de tantas outras. Então a gente não queria isso. Então foi bacana assim eu juntar essa minha experiência comercial junto, né, com essa experiência também que eu já estava tendo cultural para conseguir, né, formar um plano de negócio para eles, que seja um plano de negócio, né, dentro do possível ali, porque eram escritores, não eram vendedores, né? Então a gente tinha que partir de um norte que eles escrevem, mas que estão querendo também ser o empreendedor do próprio livro. Sim. Então, então para mim foi bem legal ter essa bagagem comercial, né? Não se apagou, foi super importante eu ter passado todos esses 18 anos, 20 anos. Ai, gente, é que eu sou novinha, eu comecei cedo. Passar todos esses anos dentro do CLT, na área comercial, para eu conseguir aplicar de uma forma mais humana agora nos projetos, né? Mas eu acho que é bem isso mesmo, né, Kátia? A gente vem das pausas. Não, vou dar uma pausa agora. E quando a gente vai fazer um plano de negócios, a gente busca lá qual que vai ser o nosso diferencial. Porque primeiro você começa com uma ideia de que você quer montar um negócio. Ah, eu faço um brigadeiro maravilhoso e eu vou vender ele e vou ficar rica. E com muita gente aconteceu, mas com muita gente não Não, aconteceu. A gente às vezes fica na hora de fazer o plano, qual que é o meu diferencial? E a gente às vezes vai buscando no que pode ser o diferencial para frente. E às vezes a gente é precisa olhar para trás, porque às vezes o diferencial é de onde nasceu. isso mesmo. O que faz a editora diferente hoje é claro que vocês sempre estão abertos para o que vem de novo, né? E Isso. trazer isso também como diferencial no negócio. Mas de onde nasceu, o porquê que O nasceu, porquê. esse é o verdadeiro É. diferencial. O porquê da editora realmente foi um assim. Eu acho, eu até falo, toda vez que eu vou apresentar a editora, eu falo que o Melissa, né, ela foi a propulsora, sabe, de tudo. Então, ela nasceu, né, do PC e a editora nasce de uma insatisfação, né, do PC de não conseguir publicar o livro dele. Então, eu falo que, como é a maioria, eu falo que a maioria dos projetos são assim. Porque assim, ó, a gente foi buscar, ah, tá bom, lá fora não quer publicar a gente, nós não estamos, né, dentro do nicho editorial hoje. Ah, tá bom, então a gente vai montar a nossa. A gente vai montar a nossa. E a gente publica a gente. Se ninguém quer fazer, a gente vai fazer o Quantas nosso. pessoas não desistem porque quando ela pensa assim, ah, se ninguém quer fazer, eu não Isso. tenho condições de fazer e acabou. Ai, é muito difícil, né? Não vou Claro falar que que é é. fácil.
Não é fácil, não foi fácil, né? Teve que fazer um estudo grande, dentro desse estudo, elaborar, né, um projeto muito legal, escrever esse projeto, né, para uma lei de E fomento. cada um que você vai escrever, você tem alguma particularidade para Sim, encaixar naquilo. sim. Todos você tem que. São diferentes, não adianta, né? Que nem agora a gente estava ontem olhando aí o PC, que abriu os editais do PROAC, e a gente estava olhando onde encaixaria a feira e onde encaixaria a editora. Então, a gente tem todos esses processos, que são processos administrativos, burocráticos, e também que contam com essas nossas experiências anteriores, Sim. né? Porque além do PC, né, ter ido, ele foi mais cedo, né, para a área cultural, foi bem antes de mim, mas ele já teve também, né, a parte administrativa onde ele trabalhava. Sim. Então, isso também já virou uma bagagem para a gente agora conseguir escrever os editais, que também não são fáceis, gente. Cada um é um desafio, né? Cada um é um desafio. E fora que assim, não é nada certeza. É. Você pode ser selecionado, como pode não ser. Você tá atirando as flechas, É, mirando, tentando, enquanto tá escrevendo ali, mirando para ser o mais assertivo possível, mas é. ainda assim você depende de vários outros fatores. Sim. É porque ali, acho que no papel você tem que. É muito difícil, porque você tem que mostrar para aquela pessoa qual que é a sua ideia, sem conversar com ela. Então a pessoa tem que ler, né? Quem é E o jurado, entender tá lá, ler e entender o que que você quer o que fazer que você quer ali. passar com É. aquilo. Então eu acho que isso é um enigma, sabe? Eu sempre falo que os editais são enigmas. A gente vai decifrando um, decifrando o outro, e aí às vezes a gente consegue uma chave, né, para abrir. Você vai criando todo um jogo de palavras para deixar aquele papel frio, né? É, Emocionar ele, né? Tocar nele de alguma isso, forma para que ele vote a favor a ali. favor, né? E negócio é sempre assim, né, Elaine? Essa semana abriu dois negócios parecidos com o meu na minha rua. E aí eu ouvi de uma pessoa assim, nossa, mas aí te quebra, né? E da mesma pessoa, em outro momento da conversa, né, que eu contornei, ela falou assim: ah, imagina quando você vê as suas clientes lá dentro. Mas a pessoa ela já Determinando, tá né? me enterrando, né? Ela não tá só me matando, ela já matou e enterrou. E assim, o que eu falei do diferencial, o que cada uma abriu para fazer vai ser diferente da outra. Sim. Talvez a gente ofereça os mesmos serviços, não fui até lá para ver. Talvez ofereça, mas a forma que cada um atende, o porquê de cada um é diferente. Sim. E a cliente, assim como a pessoa que está lá escolhendo do edital, ela vai se conectar. Tá. Tem algum porquê que Isso. vai fazer ela conectar. Então, eu não me preocupo, espero que elas sejam prósperas e que cresçam bastante, mas isso não, em nenhum momento eu tomei para mim, É, porque cada um tem o seu negócio por um motivo. é. E aí a gente já vai vendo também, Kátia, onde vai entrando a rivalidade, né? É. A gente na feira, desde o início, ali lá em outubro de 2021, quando iniciou, eu sempre, assim, eu sempre tive muita delicadeza para que elas não sentissem que uma era rival da outra. Oferecendo coisas No parecidas. início, a gente tem um documentário que fala da rivalidade entre as mulheres, a história da rivalidade. Tem um documentário que é do CNN, são 4 capítulos. E Onde vê? um CNN. Mas acha onde? No YouTube? No YouTube, no Vou YouTube. procurar. Não, é muito legal, é bem bacana. E a gente fez os nossos encontros baseado nesse documentário. Então, porque o documentário é curto, então a gente assistia e fazia um debate sobre aquilo. E aí a gente percebeu o quanto a gente é empurrado para isso, para ser rivais, para continuar com a rivalidade em tudo. E aí a gente queria que a feira tivesse esse diferencial, sabe? É independente. É o mesmo produto? É o mesmo produto. Mas, gente, tem uma característica diferente, que é do atendimento, ou uma embrulha de um jeito, outra embrulha de outro. A conexão com quem está passando, com quem está. Então, assim, eu acho que existem diversos, né, pontos aí quando se tem produtos iguais. Só que a gente é levado sempre para ser rivais. Então, assim, abriu ali, imagina!
É o mesmo produto, vai me Vai quebrar. me quebrar. E assim, e não percebe. Eu vou falar a verdade, eu sou assim muito, principalmente quando é para beleza, eu eu morro com aquele, com aquele profissional. Não consigo fazer em outro. O meu cabeleireiro foi embora, ainda bem que voltou. Uhum. Foi embora, eu migrei, eu tive que migrar, porque não tem como. Como que eu ia fazer? Vou deixar o cabelo funhenhado? Não dá, né? E aí eu fui atrás de outro, mas assim, Com medo. com medo. E por mais que o outro, assim, também era muito boa, né? Essa que Sim. me atendeu era muito, muito boa. Mas não sei, eu tenho uma relação. Não é que só aquele é bom, É ou que ele é o melhor, mas ele é o que você criou essa isso, a relação e relação. você não quer É. mudar. Tanto é que quando voltou, eu migrei novamente para ele. Porque eu acho que é isso, é a relação que você cria com a pessoa. Às vezes, o mesmo produto tá lá à exposição, o mesmo produto. A pessoa vai olhar de forma diferente. Até por ser muito artesanal o que elas fazem, então nunca vai Sim, ser exatamente do mesmo jeito. E a nunca. forma como a que vai estar ali vendendo, explicando como ela fez e criando essa, né? Se for só olhar barraca por barraca, você vai ver o que é mais bonito ou mais barato, Isso. mas é na É, conexão que a gente. sempre tem algo que te chama atenção para aquilo, né? Eu, dentro do que eu acredito, né? Eu falo que as energias do universo vai levando a gente, né, para essas conexões. Então, assim, sempre vai ter uma que eu vou olhar, é o mesmo produto. Ai, mas não sei, fui com a cara Aham. daquela, né? Eu fui com a cara daquela. Então, a gente sempre tentou, dentro da feira, que a gente pudesse treinar e exercitar, né, essa não rivalidade. Então, que a gente começasse por ali. E aí, dali que a gente depois, né, se tornasse natural, e aí a gente colocar na nossa vida, com os nossos familiares, com os amigos, com quem a gente encontra, com pessoas que vendem os mesmos produtos, né? Uhum. Então, a gente sempre teve esse cuidado de fazer com que a gente tivesse lá dentro, né, a não rivalidade entre as mulheres, que começasse por ali. E procurar ser semente de coisa boa, né? Porque é incrível como a mente humana ela tem a É, capacidade de ser um terreno fértil para coisa para ruim. coisa ruim. Alguém te faz um elogio, passa rapidinho. É, Se a pessoa falar alguma coisa ruim de você, pronto. Parece que você leva pro resto da vida. não, é verdade mesmo. Gente, fala um elogio. Às vezes você fala assim, não, não é. Nem aceito, né? Nem avalio. Não, não. Aí tá falando isso só por falar. Mas se a pessoa falar, ai, você tá com uma barriga, que não sei o quê. Pronto, Pronto. acabou o mundo. Você leva aquilo até o fim do ano. Vai chegar lá no fim do ano, você vai encontrar aquela pessoa, você vai falar, olha, tirei um pouco a barriga. De Ou então aumentou, não quero nem ver aquela Não quero nem pessoa. ver aquela pessoa. Eu vou de bata para ela não ver. Essa questão da rivalidade feminina que você trouxe, eu acho que é muito interessante. Eu vivi isso na capoeira. Fiz capoeira por Hum, acho que 16 anos, não me lembro agora. Eu também sou novinha, né? Somos novinhas, é né? isso. Comecei muito bebê. Fiz capoeira por 16 anos e assim, os homens achavam. Os homens não, a gente no geral, achava o máximo duas mulheres na roda e o pau torando. Nossa, era muito legal ver isso. Era muito legal participar disso. Até que uma hora a gente começou a falar, acontecendo. A gente é tipo galo de briga que tá fazendo Hum. uma exposição para ver eles felizes. E aí as mulheres, acho que ali em 2015, 2016, a mulherada começou, opa, peraí, você é minha amiga. Vamos fazer um negócio junto? A gente criou um coletivo, que era o Mulher na Roda Show, que hoje, né, tem uma outra linha que ele segue, mas a partir desse vieram outros, e a ideia era assim: vamos fazer um negócio aqui de mulher, e que se o homem quiser, porque assim, na capoeira era tinha a roda de todo mundo, só que uma mulher entrava logo alguém cortava. Ah, elas são Hum. livres para entrar, mas ninguém deixa Mas ela lá. ninguém deixa. É. E aí no final falava roda de mulher, era 2 minutos para ver o pau torar. O que que a gente começou a fazer? Vamos fazer a nossa roda de mulher. E se homem quiser entrar, ele pode, mas ele vai jogar com mulher. E aí Hum. a gente começou a criar um movimento, e aí isso fez muito barulho, e aí os homens falavam assim, capoeira feminina. Ai, de onde elas Ah, tiraram isso? Não era uma capoeira diferente, era uma forma diferente de nós mostrarmos o quanto a isso. gente tinha talento também no cantar, no tocar, No no tocar. administrar, porque muitos dos eventos que eram feitos era tudo mulher.
Mas quem aparecia lá era o Era homem. um homem. Como sempre, né? É. E a gente começou a mudar esse movimento, fez muito barulho, porque aí eles falaram, não, porque tá errado esse Como negócio aí. mexe, incomoda, né? É, Incomoda. e eu acho muito legal que, assim, hoje eu não faço mais parte. Desde 2020, quando veio a pandemia, eu parei a capoeira, não voltei nunca mais, e a preguiça não me deixou voltar. E... Mas eu vejo algumas que eu ainda acompanho, que eu tenho amizade, o quanto esse movimento, assim, tomou forma mesmo, se solidificou. E foi mudando a partir dali. Porque se no momento em que começaram a falar que tá errado isso aí, daqui a pouco tá todo mundo brigando, daqui a pouco tá todo mundo puxando o cabelo. Se a gente tivesse dado ouvido pra isso, teria parado lá. A gente percebe, quando a gente se impõe, que, né, vocês, né, colocaram uma imposição ali para participar, que fosse um jeito mais homogêneo, né, Isso. para todas. Quando a gente se impõe, eles dão um jeito de mostrar que aquilo é inferior, É. né? Capoeira feminina é uma capoeira diferente. Então, olha, isso vem dos primórdios, né? Sim. Olha, nós começamos com uma coisa, já estamos aqui já no feminismo. É. Mas a gente sentiu na pele, É. sente o tempo todo. Então, não é pra falar que ai, a mão de obra da mulher é superior ou do homem, não é nada disso, mas que a gente tem que conviver. Essa experiência sua, tanto do antes quanto do seu, na sua entrada na cultura, quanto a do PC, que fez a editora ser o que ela é hoje. Eu fiquei 16 anos na capoeira e o meu marido era meu mestre. Inclusive, o pau Ah, torava dobrado, né? Porque, tipo, você não consegue aqui, ó. continuava, né? Fechou a editora, deixa os problemas da editora. Não Não, não, é funciona assim. continuidade. Então, foi muito intenso pra mim. E é assim o tempo todo, com tudo que a Com gente. tudo. Aí tentam trazer essa questão da rivalidade com a outra mulher, e sempre É. jogando lá. Se você não tem uma base muito sólida de quem você é, o porquê você faz o que você faz, né? Qualquer um Para vai te chamar diminuir lá. de alguma forma o trabalho, né? Da mulher. Então, sabendo que se começar uma a ser rival da outra, vai diminuir a qualidade daquele trabalho, né? A gente vai começar, ai, tá vendo? Mulher não dá para fazer isso. Tá vendo? Olha, quando junta mulheres, é só fofoca. Quando junta mulheres, não tem coisa que preste. Você entendeu? Então, assim, de alguma forma, tem que diminuir o nosso trabalho, né? E aí é quando a gente se impõe, aí já vem de novamente para tentar fazer essa diminuição. Mas é bacana, eu acho que a gente vem de uma geração que tenta mudar isso, né? Que a gente também, lá de trás, eu falei que quando eu trabalhava CLT também, nossa senhora, assim, existiu um diferencial, porque antes eu achava que, mas homem é assim mesmo. E até essa questão, trazendo de volta o que a gente falou no começo, de se arrumar. Se eu me arrumo, é porque é para chamar a atenção do A chamei cliente a atenção ou de é para homem. chamar a atenção dos homens que trabalham comigo. Então, É. não, Gente, esses dias, né, contenha-se. que tava falando, do que tava falando? Eu não sei, tinha duas pessoas conversando, casais, nós estávamos em casais. Aí um casal perguntou pro outro, e se você terminar comigo, você vai arrumar outro bonito, sei o quê. Aí tem uma música da Duquesa, né? Fala um pouco de palavrão, mas, meu, é umas músicas muito legal, porque ela fala na música assim, que 99, né, problemas de uma negra bonita, aí ele fala que homem não tá na lista. E é verdade, porque acha que é isso, né? Se a gente se resume num homem, a gente vai se arrumar para um homem, a gente vai arrumar uma roupa para um homem, vai pôr maquiagem para um homem, para chamar a atenção de um homem. Não, eu quero chamar a atenção minha. Quero estar bonita para mim mesma, eu quero estar bonita para vender mais, para apresentar os meus projetos, os meus Porque eu negócios. bonita comigo mesmo, gente, eu irradio, É, não é? vai mostrar para o sol como se brilha. Isso, é bem isso. Então, assim, o problema da vida de uma mulher não é homem, desculpa. Tem 99 problemas aí na frente para a gente resolver e o final fica para o homem, sabe? Porque não é só isso que se resume, né? A vida profissional, amorosa de uma mulher. Não é só isso que se resume e não é só isso que a gente tem para satisfazer hoje, Sim. né? Então, assim, acho que realmente a gente já foi até para outro lado, né? Feminista, Ainda bem né? que a gente começou bem livre aqui, não falou, vamos falar Sobre tal. sobre os nossos negócios, sobre Não nós. foi, não Então, foi, não foi. E, Kátia, eu quero saber agora também, você começou a dar aulas,
Como iniciou isso também? Como foi para você começar a dar aula? Já assim, já era um sonho antigo, né, de ser professora, e que você entrou na beleza e viu um caminho através, né, dessa sua profissão, de também exercer o seu sonho, né, que era dar aulas. Elaine, eu comecei a querer ser professora ali do prezinho para o primeiro ano, sabe? E quando eu falava, ai, quero ser professora, porque eu olhava a professora com admiração tão grande, É, aquela mulher tão era um ser, inteligente, né? né? Que tá me ensinando, tá ensinando todo mundo. A gente entrou aqui e não sabia nada. Então eu queria ser professora ali de criancinha. Foi passando o tempo, não queria mais. Quando eu entrei na faculdade, que eu via os outros professores, eu falava, quero dar aula em faculdade. Aí você tem um filho no segundo ano da faculdade e engravida de outro no último. Aí você fica no emprego que você tá, que tá te pagando, É, né? E depois a gente vê isso aí. Fui seguindo, entrei na área da beleza e da forma como eu fazia os vídeos, mostrando como usar os produtos. Então, eu já ensinava as clientes, eu tinha muito isso, você sempre foi minha cliente, então sabe, tá sim. usando? Tá É, usando como? Tá lembrando de usar todos os dias? Então, dessa forma, assim, de ajudar, o ensino para ajudar mesmo as pessoas. E aí eu tinha uma vaga ideia de que algum dia eu queria dar aula de sobrancelhas, queria dar aula de cílios. Tinha ali meus projetos na minha mente que começavam a ir para o papel, mas para uma coisa muito distante. Até que veio você. Falou, Kátia, Nuteia, quero que você dê aula. Eu falei, meu Deus, não tô pronta. Tá. E aí eu já me vi, porque normalmente começa a dar aula, você começa. E assim, tinha pessoas que falavam, eu quero. Quando você tiver curso, me fala, eu quero aprender com você. Então eu ia vendo que a pessoa queria aprender do meu jeito, assim como a minha última aluna falou, eu já te admirava como profissional, agora admira a forma como você ensina. Eu fico com o coração quentinho. Mas as pessoas falavam e eu pensava, algum dia. E naquele momento eu falei, tem coisas que a gente tem que, né, ir. Vai e isso. faz. Porque assim, já estava super preparada. Eu já imaginava que você dava aulas por aí, porque você já ensinava com tanta precisão, sabe? Eu lembro que eu sempre confundia com o que que começa, né? Passa o sabonete, depois o hidratante, depois. E aí você sempre mandava um videozinho assim, fazendo muito certinho. Então eu falei, já tem uma puta experiência. Aí, né? Tinha a cara de pau de fazer vídeo e a vontade de ensinar. E vontade de fazer que as clientes usassem aqueles produtos porque o produto na gaveta não faz efeito. É, Eu falo, se não fizer efeito, ela não vai comprar de novo. E se não acabar também, ela não vai comprar de novo. Então eu quero que ela é, compre de novo. isso. Então era bem estratégico, né? Tem que Vou, fazer. vou ensinar para ela como usa, vou ver o efeito, o resultado e vou É, vender de novo. E, e aí já comecei aqui dando aula para turma. Então, isso foi uma experiência muito legal, porque normalmente a gente começa para uma pessoa, para duas pessoas, e de certa forma lá atrás, vendendo cosméticos, eu fazia isso, não via aquilo como dar uma aula, mas estava sim, fazendo isso. E aí, quando eu me vi aqui dando aula, né, para um monte de gente, turma de 10, de 20, né, turmas sim. enchendo, assim, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu gosto muito de ensinar. E aí toda hora eu volto, né? Tô muito É que voltando, legal, né? mas toda hora volta no propósito do porquê que eu comecei a ensinar. Eu comecei por essa questão da autoestima, por ter passado por uma depressão e perceber o quanto aquilo eh, impactou positivamente, me ver bem, me ver maquiada. E depois, a questão do empreendedorismo, o quanto isso também fortaleceu o que eu sempre quis. Quando eu entrei para administração, eu não queria aprender a trabalhar para alguém. E a faculdade te ensina a trabalhar A para trabalhar alguém. para alguém. Eu queria aprender a gerir o meu negócio quando eu tivesse um, que eu nem sabia o que que ia ser. Eu achava que ia ser na parte de automação, que era o que eu trabalhava, Que tem ia ser experiência, né? naquilo. A gente acha. E, e eu entrei na faculdade para aprender a ser uma empresária. Você aprende a ser uma funcionária. E, e eu, nos meus cursos, aí eu vou trazendo toda essa bagagem, tanto de beleza quanto de administração, de empreendedorismo, para mostrar para ela, desde o momento que ela começa, que ela pega na pinça ali para trabalhar, né, para ela mesma atendendo alguém, que ela é uma empreendedora. E que aquilo ali é um negócio dela. Seja uma renda extra, vou fazer sobrancelha à noite quando eu chegar em casa, depois do trabalho. É o seu negócio. É. E eu vejo muito isso, porque assim, eu também assim, nunca tive um viés
empreendedora, assim. Nunca tive, assim. Eu sempre achei também que empreendedorismo era muito gourmetizado. Então, assim, eu não. Eu achava que para empreender você já tinha que começar com alguns milhões ali, É né? Para isso. Com fazer dar alguns milhões, você certo. fala assim, não, não é. E assim, a gente empreende desde pequeno, porque minha mãe vendia gelinho, minha tia vendia cocada. Era empreendimento, gente. E a gente nem imaginava que era isso. Então, assim, eu nunca tive esse viés. Quando eu entro, né, no TEIA, eu entrei também, assim, foi desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado nada de empreendedorismo. Eu falei, gente, meu Deus, como que eu vou ajudar Será as que eu pessoas? consigo? Como que eu vou ajudar as pessoas? Eu não sei nada. E aí a gente, eu vou falar que a gente se apaixona, né? A gente se apaixona. E aí eu também comecei muito assim, fui muita inspiração sua, porque eu via sempre você falando de empreendedorismo, de empreendedora. Eu falei, olha, gente, não é, né, que a gente aprende, né? Não Olha precisa de só, tudo isso, eu não é uma descobrindo as coisa coisas aqui. ilusória, né? E aí eu falei, é tão próxima, tá vendo, de mim? E aí eu assim comecei realmente a seguir, né? As suas postagens, que você fazia muita postagem de empreendedorismo, e aí eu fui desmistificando, vendo que é uma realidade, né? É uma coisa muito próxima nossa. Eu só não tinha, eu tinha preconceito só com o nome. E aí, para mim, foi assim, ó, a abertura dos olhos. Eu falo que foi a abertura dos olhos, porque aí eu fui procurar entender, estudar o empreendedorismo para que eu pudesse de alguma forma, né, fazer com que o espaço ele fosse realmente um espaço que pudesse sanar os problemas dos empreendedores desse território, né, que não fosse só mais um espaço, que a pessoa vai entrar aqui com um problema, ela vai sair com uma solução. De alguma forma, a gente vai achar uma solução Sim, para essa pessoa que está entrando aqui, porque o que eu comecei a perceber? Que o empreendedorismo realmente é uma luta, é uma batalha, né? Porque você está ali sozinho, muitas vezes você não tem o apoio da família. Então você começa a empreender para estudar. Eu falei muito da outra vez, a empreender para estudar. Então você já começa com o seu empreendimento, você não tem tempo de ficar estudando, uhum, estudando, estudando para abrir o negócio. Você abre o negócio e vai estudando para aquele negócio ir tomando outras formas, né, e alcançando outros degraus. Então aí eu percebi muito isso, assim, que essa abertura dos olhos do empreendedorismo que faz a gente se apaixonar. Então, eu até falo que hoje eu tenho um carinho muito imenso pelo espaço, porque é um espaço que eu vejo que realmente está sendo um espaço positivo para a comunidade, positivo para as pessoas que vêm de alguma forma, né, com procurar alguma certeza. coisa. E eu também fico muito feliz que eu consegui, de alguma forma, quebrar alguns paradigmas que estavam na minha cabeça e vencer essas barreiras, sabe? De que empreendedorismo não era para mim. Eu já estava trabalhando como produtora, produtora é uma empreendedora, Sim, e não me não se enxergava, enxergava, né? Já fazia isso há muito tempo. não me enxergava como tal, entendeu? Então, assim, eu fui percebendo, entendendo junto com o espaço, e eu acho que isso foi bem bacana, hoje eu vou falar, assim, que eu estou bem realizada com o trabalho que o TEIA proporciona hoje dentro da comunidade, né? Que é um dos projetos que eu estou, né? Os outros, até às vezes, ontem eu estava em casa, estava trabalhando no Uhum, computador, porque eu falei, se a eu tenho que cumprir o meu horário aqui das 9 às 18. sim, Os outros horários eu dedico para os meus projetos. sim. Então a gente quase não tem muito fôlego, né? Mas é uma coisa que eu faço que eu gosto, é prazerosa para mim. Não é uma coisa maçante, é uma coisa prazerosa para mim. Tanto, né, fazer o trabalho aqui no TEIA, como também dar continuidade nos projetos, né? Requer muito tempo, né? Muita dedicação, requer. Porém, é uma coisa que me faz bem, Realiza, né? me realiza, me faz bem. Eu não me sinto saturada, não sinto que é um peso, não sinto que é um trabalho. Uhum. Né? Eu acho que Isso é isso é super maravilhoso. importante quando a gente não sente que é um trabalho, porque o trabalho é maçante, né? E aí você visa realmente só o lucro que Sim, vem daquele lugar.
Então, para mim, hoje eu não vejo nem os meus projetos e nem, né, a minha atuação aqui no projeto TEIA como um trabalho, né? Então, para mim é super gostoso por isso. E eu acho que a continuidade fica muito mais gostosa, né? A gente consegue, né, de alguma forma, cuidar do que está dentro e do que está fora, porque a gente está feliz com o que está fazendo, né? Então, eu acho que é isso. A gente está contente com a atuação, né? Que seja o que a gente está fazendo dentro do nosso empreendimento. Eu não conheço os outros TEIAs, né? O único que eu conheço e que eu participo de tudo que é possível é esse aqui. Mas eu vejo, a gente, sempre nas nossas conversas, a gente entra na parte do que separa a ponte para lá e a ponte para cá. É, E aí eu vejo, por exemplo, o Sebrae sempre prestou um serviço muito parecido com o que tem no TEIA. Só que, quando eu, microempreendedora, até sem um CNPJ, eu vou chegar no Sebrae e vou é, falar o quê? Né? Aí você vê lá no pequenas empresas, grandes negócios, que as pequenas empresas já são empresas de são milhões. enormes, Você né, fala, empresas, né? deixa eu ficar aqui na marginalidade mesmo, porque eu É, nem me enxergo como isso. empreendedora. E eu vejo esse trabalho do TEIA, de pegar essas empreendedoras que são ali muito pequenininhas, que a maioria trabalha sozinha, mas primeiro, veja o seu negócio como um negócio. Você é uma empreendedora. E aí a gente começa a ver, eu sou essa, meu negócio é esse, isso é o que eu ofereço. O TEIA, ele, assim, você tem mesmo que se orgulhar, porque ele eu não sei em números, mas eu percebo o impacto positivo muito grande na vida de todas as que eu convivo e que passaram por aqui. E que Ai. ainda virão, porque eu sou testemunha do TEI, onde eu vou É, falando onde do vai. TEI. Eu acho que isso que é importante. As pessoas vão divulgando. A pessoa fala, você quer fazer alguma coisa? Vai lá no TEIA. É empreendedorismo? Vai lá no TEIA. Então, eu acho que virou já, né, um marco do empreendedorismo para algumas empreendedoras. E isso é bacana. Kátia, a gente está finalizando. Achamos Oi, que não ia durar não nada. ia durar nada, né? Falamos, não vai ser nada, vai ser bem rápido. Mas eu queria que você falasse suas palavras finais. Aí me deixa sem palavras. É, Fiquei emocionada aqui tentando me conter quando você falou que enxergava em mim, porque às vezes a gente tem os nossos. A gente impacta muito mais pessoas do que a gente imagina. As pessoas falam muito mais sobre a gente ou da gente do que a gente pode imaginar. É, E acho que assim, continuar fazendo o seu trabalho bem feito, colocar alma. Tem gente que fica puto, porque eu coloco a minha alma de verdade é, em tudo que eu me meto a fazer. sim. E como você falou, por mais que, às vezes é cansativo. Poxa, domingo você tá lá com o computador ligado resolvendo o problema, às vezes cansa. Mas isso é tão prazeroso ao mesmo tempo, você vê ali o É. resultado do seu trabalho, que acho que a minha mensagem final é essa, né? Coloca o coração mesmo, coloca a alma, mas coloca o cérebro também. É, Não põe só a alma e deixa lá para ver no que vai dar. não Tenta dá. pensar com estratégia. Eu não nunca me vi como uma pessoa estratégica e eu vejo que outras pessoas me veem assim. Assim, Eu né? falei, então eu tenho que ser. Mas pensar com estratégia para o seu negócio crescer. O seu negócio que eu tô falando aqui, mas pode ser o seu trabalho lá no CLT Isso mesmo. mesmo. Sabe? Colocar alma no que você estiver É. fazendo. É isso que vai fazer a diferença. Ai, com certeza. Eu acho que eu também, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. Independente de valor, independente do que for, eu me propus, né? A pessoa fez uma proposta, eu aceitei. Então, dentro disso, eu vou fazer o melhor possível, aonde for e qual seja, né? Então, eu acho que o Pode Empreender, ele veio nessa vibe, né? De realmente inserir as empreendedoras, né? Dentro desse meio digital, né? Que todo mundo tem um pouco de medo. Falou que ligou a câmera, deu medo. Engasga. É. Então, assim, de inserir essas empreendedoras, porque muitas delas era o primeiro experiência que elas estavam tendo, né, no Pode Empreender, e que a gente possa também, de alguma forma, né, mostrar esses tantos de talentos e diamantes que existem, né, aqui dentro do Heliópolis, né, com seus produtos, com seus serviços. Então, eu acho que vamos ficar realmente hoje com essa nossa final aqui, falando que realmente acho que a gente
faça bem feito o que a gente se propõe a fazer. Que aí a coisa vai dar certo, vai deslanchar. Com certeza. Ai, brigadão, Kátia. Obrigada, Obrigada aí Elaine. realmente por estar nos apoiando e estar junto com a gente sempre no Pode Empreender e em todos os outros aí, né? Projetos que a gente sempre está junto, mas hoje em especial ao Pode Empreender, eu tenho muito, muito mesmo a agradecer, né? O Pode Empreender na sua entrada deu realmente um diferencial muito grande, um profissionalismo. Então, eu só tenho assim, realmente é muito a agradecer, viu? Obrigada, Elaine. Ai, gente, Ai, até a tô sentindo. próxima.